E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos trabalhar um conceito aqui que é bem importante e nós vamos usar muito aqui no nosso projeto, né? Então vamos lá. Hoje vamos ver proxy reverso. Proxy reverso é um conceito simples, mas é legal dar uma reforçadinha, né? Bom, primeiro vamos ver o proxy. Uma conexão comum para o nosso servidor é você ter um cliente, ele passa pela internet, né, e vai parar no nosso servidor. Mas a gente pode colocar um proxy no meio. Isso daí tem várias utilidades. Você pode usar um proxy para fazer cache, você pode usar um proxy para esconder o IP que você está vindo, você pode, enfim, para autenticação, para fazer várias coisas interessantes, né? Por exemplo, você pode ter um proxy que ele faz a sua autenticação e o servidor só aceita entradas desse proxy, né? Ele está preparado para validar o IP desse proxy, enfim, tem vários centenas de utilidades. Mas hoje nós vamos falar do proxy reverso. O proxy reverso ele funciona do lado do servidor e não do lado do usuário. E ele também tem muitas utilidades. No nosso caso, nós vamos usar para subir serviços, né, em portas diferentes, mais de um serviço, mas do ponto de vista do cliente, parece que está tudo no mesmo servidor. O ponto de vista do cliente está tudo na mesma máquina, né? Então só tem um endereço, mais fácil de trabalhar e etc. Nós também poderíamos usar esse proxy reverso para muitas coisas, né? Também poderia servir para autenticação, também poderia servir para debug, para muita coisa mesmo. Enfim, é uma ferramenta útil que vale a pena você estudar e aprender para que pode ser usado e, enfim, as várias aplicações. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é colocar um túnel entre o proxy, né, um túnel SSH entre o proxy e o servidor. Isso possibilita, por exemplo, que o servidor esteja rodando em uma máquina totalmente diferente da onde está o proxy. O proxy, na verdade, já faz isso, né? Colocando um túnel SSH, você cria uma camada de criptografia, é claro, entre os dois, fica mais seguro ainda, e você pode rodar em qualquer máquina mesmo. Você pode rodar, por exemplo, programa na sua máquina, as pessoas que estiverem acessando de fora verem isso parecendo que está num servidor na internet. Aliás, é uma forma que eu uso muito para testes e debugs, né? Tá rodando na minha frente, aqui na minha máquina mesmo, todas as possibilidades de debug ativas, eu poder trocar o executável muito rapidamente e, na verdade, para quem está acessando da internet, parece que está acessando o mesmo servidor que todo o resto do sistema. É uma técnica muito usada para desenvolvimento, para debug e torna as coisas realmente simples do lado do desenvolvedor, né? Para fazer isso, para fazer o proxy reverso, a gente usa algum software. Pode usar Apache, pode fazer isso. Enfim, tem vários softwares aí que podem ser usados para fazer proxy reverso. Eu gosto de usar o CAD, porque ele já resolve vários problemas para mim. Ele vai resolver, por exemplo, criar o certificado TLS, ele vai fazer enfim, resolver vários problemas para mim. Na verdade, o CAD é um canivete suíço, né? Daria para colocar muita coisa mesmo nele, autenticação, enfim. No nosso caso, a gente está interessado no proxy reverso. Vamos ver a configuração que a gente está usando para o projeto. Aqui tem um arquivo de configuração do CAD, o CAD File, fica lá no etc/CAD/CAD File. E o que a gente tem que dizer para ele é qual que é o domínio que a gente está interessado. Então, no nosso caso, é empreendedor.dev, e dizer para ele aonde que ele tem que fazer o proxy reverso, no caso, na mesma máquina, né? Então, reverse proxy e aí loopback na porta 3210. E a gente pediu para ele fazer outras coisas. Por exemplo, se alguém cair em empreendedor dev BR, aí ele tem que fazer redirecionamento para https empreendedor.dev, qualquer coisa que colocou, né, barra qualquer coisa,
E esse redirecionamento tem que ser permanente. Então, isso vai fazer com que o cliente receba o código 301, redirecionamento permanente, e daí ele vai redirecionar para onde a gente indicou ali, né, o empreendedor.dev. Se alguém acessar o site empregos.dev.br, ele também vai fazer o redirecionamento, só que agora ele vai adicionar o barra empregos no final e também permanente, né? Então é um arquivo bem simples de configuração, o CAD tem uma quantidade grande de documentação, e aí, só para relembrar, qual que é o caminho que isso faz, né? O usuário acessa, coloca o endereço. Daí o navegador vai procurar esse endereço no DNS. O DNS vai apontar o endereço do nosso servidor. O nosso servidor está rodando o CAD, o CAD vai receber o que o usuário digitou e daí fazer o redirecionamento ou o proxy reverso ou o que a gente colocar para o CAD fazer, né? O CAD aí é o porteiro, ele indica para onde que vai o que, né? No caso aqui loopback a gente teria rodando o nosso servidor. Né? Aqui tem um exemplo do servidor que a gente estaria rodando bem só a parte que cria o servidor, né? Ali, e tem a porta que pode ser alterada, claro, a gente pode mudar isso, a porta 3210. E algumas configurações do servidor que a gente já falou no vídeo anterior, né? E se eu quiser rodar na minha máquina, como eu expliquei, né? Se eu quiser fazer um túnel SSH, bom, tá aqui o comando para fazer o túnel SSH e rodar esse servidor igualzinho, só que na minha máquina, né? Então eu especifiquei algumas configurações do SSH, Keep Alive, enfim, e qual que é a porta que está lá no servidor e a porta que está aqui, e daí o que esse comando vai fazer é o seguinte, eu rodaria esse comando na minha máquina, ele vai fazer o SSH para o servidor, lá no servidor ele vai abrir a porta 3210 e tudo que bater nessa porta ele vai redirecionar para a porta 8080 aqui na minha máquina. Então, como que isso funciona, né? O navegador do usuário consulta o DNS diz o IP da máquina que está rodando o CAD redireciona tudo que chegar lá na porta 443, né, na porta HTTPS, ele redireciona tudo que chegar para ele para a porta 3210 e o que tiver rodando nessa porta que no nosso caso agora é o túnel do SSH, o SSH vai pegar e vai jogar para minha máquina. Então eu posso rodar um processo na minha máquina na porta 8080. Olha só como é uma cadeia de redirecionamentos, né? Chegou no CAD, o CAD passou para a porta interna na verdade era um túnel para minha máquina e isso torna fácil de você subir qualquer servidor na sua máquina e do ponto de vista de quem está de fora parece que eu estou rodando no servidor que está lá na internet, né, que é o servidor oficial que já passou por HTTPS, já está tudo tudo configurado e direitinho. Isso é útil porque, por exemplo, alguns webhooks, alguns serviços não aceitam outra coisa além de HTTPS. E torna difícil você fazer debug desses serviços na sua própria máquina. Você tem que estar num servidor. Só que desenvolver no servidor é muito ruim. Então, o que você faz? Você segue esse esquema. Você cria um servidor que a função dele, na verdade, é fazer proxy reverso para uma porta interna, mas, na verdade, essa porta interna é um túnel para a sua própria máquina. Parece complexo se você pegar essa cadeia toda assim, mas se você ver são só pequenos passos simples. É muito mais simples e fácil do que você ter que ficar subindo executável toda vez para o servidor ou ter que ficar desenvolvendo no próprio servidor. Se você tiver mais portas, ficar com um comando tão grande é meio ruim. Então, normalmente a gente colocaria isso num script shell, né, para ficar mais fácil se você tiver vários pequenos servidores. Mas o problema é que não é tão bom colocar no script shell. Tem problemas de graceful shutdown, e aí talvez se você não fechar direito esses túneis, uma porta fica presa, aí você tem que matar processo. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu já fiz isso muitas vezes.
mas você tem que tomar cuidado para não, não acabar atrapalhando o seu fluxo de trabalho. Aí, quando você estiver no mundinho ali programando, você não ter que lidar com problemas do tipo, puxa, tal processo ainda não fechou tal porta. Para isso, eu criei um utilitário. O link vai estar na descrição do vídeo, como o link de tudo, é claro, né, que permite que eu direcione várias portas, né? Tá aqui o DevMux, que eu já falei em outros vídeos do canal, e o que ele faz é ajudar a ter mapeamento de várias portas. Ele cria o túnel SSH, faz o redirecionamento e te dá o mapinha ali do redirecionamento. Então, é do servidor da porta 10.000, via túnel SSH, chega no DevMux e redireciona para as portas locais, e ali tem uma lista das rotas que ele fez, né? E a configuração do DevMux é Lua, então é bem facinho de você criar novas rotas e de você colocar código aí, né? É uma forma simples de você criar vários redirecionamentos para a máquina local ou até, né, para outras máquinas, se você quiser. E ele trata do Graceful Shutdown para você. Quando você dá Ctrl C, ele sozinho vai lá, fecha as conexões, fecha os túneis e termina a conexão para você. É isso. Nós vamos ver vários desses conceitos, enquanto a gente vai fazendo a implantação desse sistema, vamos ver muita coisa mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Até mais.